Olá pessoal, bem-vindos à Medcel. Meu nome é Rafael Munerato e dentro da cardiologia, hoje nós vamos estudar um capítulo chamado Eletrofisiologia. Dentro desse capítulo, pessoal, a gente vai entender um pouco melhor o sistema de condução elétrica no coração, vamos entender um pouco daquelas propriedades elétricas, o potencial de ação que costuma cair bastante nas provas, vamos entender como se forma o eletrocardiograma e que vai ajudar muito a vocês revisarem os principais conceitos depois, lá na frente, para a gente estudar juntos arritmias cardíacas, ok? Então, vamos lá. O estudo da eletrofisiologia é fundamental, principalmente quando a gente vai estudar o eletrocardiograma, que nada mais é, no final, do que a detecção das propriedades elétricas que decorreram para que o músculo pudesse fazer a sua atividade. Pessoal, olha só, a gente já teve uma aula de anatomia e fisiologia, e o final da aula de fisiologia foi para estudar a contração cardíaca. E na contração, nós vimos que o elemento mais importante é o cálcio, tá certo? Como é que o cálcio é liberado para ter a contração celular? Exatamente através do estímulo elétrico cardíaco. Então, é graças à eletrofisiologia que a gente vai gerar um impulso elétrico que vai caminhar pelo miocárdio, liberar o cálcio e daí proporcionar a contração muscular que a gente estudou na aula de anatomia e fisiologia. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar o estudo da eletrofisiologia cardíaca. Bom, primeiro de tudo, vamos relembrar o sistema de condução elétrico do coração. Então, aqui é um desenho esquemático, onde eu tenho os átrios, átrio direito, átrio esquerdo e ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Vocês todos conseguem ver que aqui no átrio direito eu tenho um conjunto de células com uma cor esverdeada que corresponde ao nó sinusal, ou nódo sinusal. No nó sinusal, existem células capazes de automaticamente dispararem o impulso cardíaco. No potencial de ação que a gente vai estudar, as células do nó sinusal são autônomas. Não é somente lá que existem essas células. Existem células com propriedade que a gente chama de células marca-passo em vários lugares do nosso coração. Mas aqui no nó sinusal é onde estão as células mais rápidas. Por isso que são elas que comandam o nosso coração. Esse fenômeno chama overdrive suppression. Ou seja, todas as células procuram se carregar para mandar o impulso cardíaco. Mas as mais rápidas são a do nó sinusal. E a hora que ela despolariza, todas as outras ficam quiescentes, ficam adormecidas. Ué, por que elas existem então, se quem comanda o coração é o nó sinusal? Porque se um dia o nó sinusal falhar, a gente não fica em assistolia. Alguma das outras células marca-passo pegam o impulso cardíaco, elas recomeçam o impulso cardíaco. Muito bem, nó sinusal. Quando o nó sinusal dispara, um feixe chamado fascículo de Bachmann leva para o átrio esquerdo. E por contiguidade, ela despolariza o átrio direito. Então, o átrio direito despolariza primeiro por contiguidade e depois o fascículo de Bachmann leva para o átrio esquerdo. Isso é importante quando a gente estudar as sobrecargas atriais. Então, primeiro despolariza o átrio direito, depois o átrio esquerdo. Claro que essa diferença é de milésimos de segundos, mas guardem essa informação. O impulso chega depois no nó atrioventricular, que é o nó que vai separar o impulso dos átrios para os ventrículos. A forma como ele chega no nó atrioventricular ainda é discutida. Tem autores que acreditam que existem feixes internodais, tem outros que não. Mas o que importa para vocês é que quando chega no nó atrioventricular, o impulso diminui 100 vezes a condução. E aí ele passa com dificuldade pelo nó, mas depois vai para os ventrículos. No feixe de His
depois ramo esquerdo, ramo direito, indo para os dois ventrículos e dando a contração dos ventrículos. Um dos motivos para o nó AV retardar o impulso é para dar a harmonia da contração. Olha só, primeiro contrai os átrios, depois os ventrículos. Como é que acontece essa harmonia? Por conta da diminuição da velocidade aqui no nó atrioventricular. Ok? Outra função do nó atrioventricular, diminuir a condução do impulso. Ele é uma proteção, porque nos átrios eu tenho muito mais arritmias, por exemplo, fibrilação atrial, tá certo? Que é a arritmia sustentada mais comum da clínica médica. Imaginem vocês, aqui nos átrios, durante a fibrilação atrial, eles batem a 400 por minuto, 500 por minuto. Se isso passasse para os ventrículos, morte, porque não ia gerar débito cardíaco. Então o nó atrioventricular, com sua propriedade de diminuir a velocidade do impulso, é um verdadeiro guardião da parte elétrica que vai para os nossos ventrículos. Perfeito? Pessoal, este é um slide que mostra uma foto do sistema elétrico dissecado. A coisa mais interessante de vocês notarem nessa foto é que aqui, olha, seria o feixe de His, e que depois divide no ramo esquerdo e ramo direito. O que vocês podem notar daí? Eu vou até dar um zoom para ver se a gente consegue estudar melhor. Ó, vamos ver. Vou tentar dar um zoom maior. Ok? Pessoal, olhem a espessura do ramo esquerdo e do ramo direito. O que vocês conseguem ver? O ramo esquerdo é muito mais espesso do que o ramo direito. Então, tem uma frase nos livros de eletrofisiologia que diz o seguinte: tem várias pessoas com coração normal e que tem bloqueio de ramo direito. Então, se você pegar um paciente com bloqueio do ramo direito, claro que você vai estudar, vai ver o que acontece com esse paciente, mas muitas vezes você não vai achar nada. É um paciente normal. Por quê? Porque o ramo direito é fino e ele às vezes pode sofrer bloqueios sem significado clínico. Agora, bloqueio do ramo esquerdo, em geral, existe em pessoas com cardiopatia estrutural, ou hipertensiva, ou insuficiência cardíaca, ou coronariana, ou valvopatias. Então, essa é uma informação bastante interessante, além de ser uma fotografia incrível do sistema de condução dissecado. Esse aqui seria um corte do nosso miocárdio, só para dizer para vocês que depois, quando vem aquele sistema elétrico todo, ele termina aqui na porção interna do endocárdio, tá certo? É onde a gente tem o término ali, chamadas fibras de Purkinje. Bom, pessoal, agora a gente vai estudar juntos o que acontece na célula muscular quando chega o impulso cardíaco, tá? A gente costuma comentar que para entender o eletrocardiograma, você precisa desses três conceitos básicos. Entender a célula marca-passo, que a gente falou, o sistema de condução cardíaco e agora, por fim, o miócito, tá certo? A célula muscular miocárdica. Por quê? Vamos ver juntos. Essa primeira fileira de células que apareceu aí para vocês, vamos considerar juntos que são várias células miocárdicas juntas. As células miocárdicas em repouso têm uma somatória de cargas predominantemente negativas no seu interior e predominantemente positivas no exterior. Ok? Bom, quando chega, pessoal, o impulso cardíaco, que é este raio aqui, ó, chega a despolarização elétrica, o que vai acontecer? Bom, vai acontecer uma série de trocas de íons, que vai culminar com a liberação de cálcio para ter a contração. E nessas trocas iônicas, o interior da célula miocárdica começa a ficar positivo. E, portanto, o lado de fora negativo. Toda vez que do lado de fora, no extracelular, a gente tiver uma carga negativa e uma carga positiva, eu tenho uma coisa chamada dipolo. Então, notem ali, olha, que o que vai aparecer é
que o que vai aparecer aqui é um dipolo, porque essa célula miocárdica está contraindo. E isso vai caminhar, pessoal. Isso vai caminhar. Olha só. Vamos passar o próximo aqui. Espera aí, deixa eu fazer assim. Isso. Aí. Pessoal, olha o que vai acontecer. O impulso cardíaco veio, começou a trocar as cargas. Isso caminhou para cá, a outra linha, e caminhou para cá, última linha. O que vocês estão vendo na última linha? Uma vez que chegou o impulso elétrico, foi trocando de carga, aqui fora da célula, que era positivo, ficou negativo e gerou um vetor. Este é o famoso vetor da despolarização, que é a contração celular. Depois ali embaixo, o músculo está contraído e totalmente trocadas as cargas. Agora predomina negatividade no exterior. Só que o músculo não pode ficar assim, ele precisa se repolarizar, precisa relaxar. Então como é que vai acontecer o relaxamento dele? Olha só, aqui contraído, depois o que vai acontecer? Do mesmo lugar aonde começou a trocar de carga, começa a destrocar. A gente vai ver isso lá no potencial de ação. De modo que o interior volta a ficar predominantemente negativo. E de modo que o exterior volta a ficar predominantemente positivo. E aparece de novo o vetor, que é um vetor do dipolo. E isso, pessoal, vai continuar acontecendo, até que todas as células voltam para o estado original. Por que a gente conversou sobre isso aqui? Porque é graças à vinda do estímulo elétrico que aparecem os dipolos. E esse dipolo vai ser detectado pelo eletrocardiógrafo e vai gerar o traçado do eletrocardiograma. Então vamos lá, vamos ver um pouquinho mais à frente. Ó. Isso que nós descrevemos acontece nos átrios. Vamos imaginar agora que vocês só estão considerando o extracelular. Então, predominantemente positivo no extracelular. Quando chega o impulso elétrico, ele começa a trocar de carga, aparece o dipolo. Quando os átrios contraíram, está predominantemente negativo no extracelular. Aí ele começa a retrocar, e aí aparece de novo a positividade. Então, pessoal, a onda da contração atrial, ela gera a onda P, e se a gente pegar a derivação D2 do eletrocardiograma, que é uma plaquinha aqui, o que vai acontecer? Ele vai ver uma onda positiva. Agora, a dilatação, né, a contração dos átrios, onda P. O relaxamento dos átrios, que seria a repolarização, gera a onda P atrial, que seria contrária. Os livros de eletrocardiograma dizem que a gente não vê a onda P atrial porque ela acaba caindo junto com o QRS. Isso é verdade, mas também é verdade que ela tem pouca expressão, por isso que a gente não vê. Se não, nos pacientes com bloqueio AV total, a gente acharia a onda P do átrio e a P atrial. E nós não vemos muitas vezes. Tem vezes que a gente até vê, mas a maioria das vezes não, porque esse fenômeno aqui tem pouca expressão eletrocardiográfica. Nos ventrículos é um pouco diferente, e aí eu vou ligar um pouco com a aula de anatomia que a gente fez. Olha por quê. Os átrios contraíram, apareceu a onda P, desce pelos ramos, e quando o ventrículo começa a contrair, aparece um vetor que tem aqui a direção no plano frontal, apontando para 60 graus e, portanto, positivo. Só que depois que o ventrículo contraiu, a parte do endocárdio sofre uma isquemia fisiológica. Então, o impulso não começa de lá para cá, igual foi nos átrios. Como aqui está com um pouquinho de isquemia, e a coronária é no epicárdio, ele começa a trocar de novo de cá para lá. Então ele era assim, ó, era tudo positivo, foi ficando negativo, 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 apareceu esse vetor. Tudo negativo, aí ele começa a ficar positivo, 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 então o vetor do relaxamento ventricular tem
Eu vou voltar para cá depois, tá bom? Vamos mais para frente. Aqui. Então, quando contraiu, complexo QRS. Depois, tudo negativo, isquemia fisiológica. E aqui, coronária no epicárdio. Começa a trocar daqui, positivo, positivo, positivo. Aparece o vetor da repolarização, que é a onda T. Ok? Se nós voltarmos agora um slide aqui está a explicação. A artéria coronária irriga o epicárdio e o endocárdio sofre uma isquemia fisiológica. Por que isso é interessante? É exatamente esse o motivo pelo qual um paciente com angina, isquemia, síndrome coronariana aguda, inverte a onda T. Olha que interessante. Vamos voltar aqui para a nossa figura da coronária. Ó. Se um paciente entope a coronária, por mais que aqui tenha uma isquemia fisiológica, chega mais sangue no endocárdio do que no epicárdio. Então a troca das cargas volta a ser por aqui, como era nos átrios. Positivo, positivo, positivo. E o vetor aponta para lá. E aí o que vai acontecer? Inverte a onda T. Por isso que o primeiro sinal de isquemia é a inversão da onda T. Explicado pela eletrofisiologia. Agora vamos voltar para o coração normal então. Ó. Fenômenos elétricos. Quando o átrio despolariza, contrai, aparece a onda P. Quando o átrio relaxa, eu não vejo a onda T atrial, porque ela acontece junto com o QRS e porque ela tem pouca expressão eletrocardiográfica. Quando os ventrículos se contraem, se despolarizam, QRS. E quando os ventrículos relaxam, onda T. Essa figura é para mostrar para vocês que os diferentes lugares do nosso coração têm diferentes propriedades elétricas, ok? E normalmente, os que a gente mais estuda são esses daqui dos nós sinusal, porque tem uma propriedade autônoma, ele sozinho é capaz de se despolarizar e desencadear um impulso, e nós estudamos esse que são das fibras de Purkinje. E aqui nós temos o famoso potencial de ação. Isso aqui adora cair nas provas. Parece complicado, mas é bem simples. Vamos estudar juntos. O potencial de ação é um gráfico que representa a mudança da voltagem da célula, do intracelular. Então, pessoal, notem que tudo começa ali, olha, na parte de menos 90 milivolts, ok? Se você colocar em laboratório uma micropipeta de vidro numa célula do coração, ela vai medir menos 90 milivolts. Então, significa o quê? A célula miocárdica no repouso tem polaridade negativa. Aí, vem a onda elétrica, trocam as cargas. Ele sobe para mais 30 milivolts. Depois ele diminui um pouquinho, chega num platô e volta para o repouso. Vamos estudar cada uma dessas etapas do potencial de ação. Bom, primeira etapa é essa aqui, olha, chamada fase zero, que está ali. Está aqui a fase zero. A célula estava quieta, menos 90 milivolts, lá embaixo. Aí, pessoal, abrem canais de sódio. Entra um monte de sódio aqui, que é uma carga positiva. É isso que faz com que vá de menos 90 para mais 30. Então, a fase zero, entrada de sódio. E aqui vai começar a contração do nosso músculo. Tá certo? Fase 1. A fase 1, fecham os canais de sódio e aumentam a permeabilidade do potássio que começa a sair. Então, olha só, fase 0, entrou sódio, para, fecha o canal de sódio, abre um canal de potássio, começa a sair da célula. Então, ela fica menos positiva e essa é a fase 1. Começa a repolarização. Então, pessoal, foi aqui na fase 0 que o músculo teve a contração. E daqui para trás vai começar a fase de relaxamento, a repolarização. A fase 1 abre canal de potássio. Na fase 2,
o que vai acontecer? Na fase 2, também chamada de platô, existe um equilíbrio. Continua saindo potássio, mas começa a entrar cálcio aqui, ó, tá? Cálcio. Então, sai uma carga positiva, entra a carga positiva, fica num platô. Depois, a gente vai para a fase 3. Na fase 3, que é essa em que rapidamente ele vai voltar para a polaridade negativa, sai muito potássio. Então, entrou muito sódio, ficou positivo. Sai muito potássio, fica negativo. E aí, pessoal, a gente chega na fase 4, aonde a célula está em repouso, esperando tudo começar de novo. Entretanto, entrou muito sódio, que é um íon predominantemente do extracelular, e saiu muito potássio, que é um íon do meio intracelular. Então aqui começa a funcionar a bomba sódio-potássio ATPase, que vai repondo, pôr de novo potássio para dentro e sódio para fora. Então, pessoal, esse é o estudo das 4 fases do nosso potencial de ação. Ok? Vamos tentar correlacionar com o eletrocardiograma. A fase 0 e 1 forma-se o complexo QRS. A fase 2 do platô é a fase do segmento ST. A fase 3, que está recuperando ali a voltagem negativa, é a fase do aparecimento da onda T. E a fase 4 forma uma onda chamada onda U, que é a fase de repouso. Ok? Muito bem. Existe um outro conceito também interessante, quando a gente estuda potencial de ação, que é o período refratário absoluto e o período refratário relativo. Então, é aquele, eu vou voltar um pouquinho para mostrar lá na figura do potencial de ação. Olha só, até mais ou menos esse lugar é o período refratário absoluto, ou seja, lá da fase 0 até aqui, se vier qualquer outro estímulo, não vai funcionar. Aqui no finzinho da fase 3 é o período refratário relativo. Vou voltar para lá. Então esses dois conceitos são importantes quando a gente estuda algumas coisas relacionadas às arritmias. Por quê? Tudo o que incidir no período refratário absoluto não vai funcionar na célula. E o que incidir no relativo, aí pode ser que funcione ou não, depende do momento que ele chega. Ok? Bom, e com isso a gente tem a formação das ondas do nosso eletrocardiograma. Onda P, contração dos átrios, complexo QRS, contração dos ventrículos, onda T, relaxamento dos ventrículos, e a onda U, que alguns autores atribuem à despolarização de músculos papilares. Nem sempre a gente vê. Entre as ondas, nós temos segmentos e intervalos. Pessoal, intervalo PR vai do começo da onda P ao começo do QRS. Intervalo, por definição, compreende uma onda. Então, intervalo PR tem a onda P. Intervalo QT vai do começo do QRS ao fim da onda T ou da onda U, se estiver presente. E ela é um intervalo porque tem ondas. Agora, segmento ST. Segmento não tem onda. Por isso que a gente fala intervalos e segmentos. E este é o aparecimento do eletrocardiograma. O que nós vamos fazer agora é relacionar e lembrar os critérios do eletrocardiograma normal. Primeiro, onda P. Então essa que está aqui na tela, pessoal, para vocês, é a onda P. Ela vem vista na derivação D2, porque ela está positiva, arredondada, e essa é uma onda P normal. Pessoal, características que no próximo slide vai estar escrito para vocês, depois poderem ter guardado, ok? Olha só, características da onda P normal. Ela é arredondada. A primeira parte dela é dada pela despolarização do átrio direito, a segunda pelo átrio esquerdo. Ela tem uma duração de no máximo 2,5 quadradinhos, ou 100 milissegundos. Cada quadradinho tem 40 milissegundos, né? Uma altura, amplitude de no máximo 2,5 quadradinhos. Ela tem
um eixo que, em geral, fica entre 0 e 90 graus. E nas derivações precordiais, se você for pegar V1, que está bem aqui na frente, e separa o que está para frente do que está atrás, ela pode ter uma apresentação bifásica, justamente porque o átrio direito está para frente e o átrio esquerdo está para trás. Perfeito? Ok? Muito bom. Guardem isso quando a gente for estudar algumas doenças relacionadas ao eletrocardiograma. Olha só, pessoal. O átrio direito, por mais que ele cresça, ele não leva a aumento da amplitude. Desculpa, ele não leva a aumento da duração, só da amplitude. Então, ó, de novo, ó, o átrio esquerdo, por mais que ele cresça, ele não alarga a onda P. Então, a sobrecarga atrial direita aumenta a amplitude. Agora, o átrio esquerdo, quando o átrio esquerdo aumenta, ele aumenta a duração da onda P. E isso a gente estuda no eletrocardiograma. Então aqui resume os parâmetros para vocês. Então, duração menor do que 100 milissegundos, 2,5 quadradinhos. Amplitude não pode ser maior que 2,5 quadradinhos. Eixo entre 0 e 90. Pode ser isodifásica em V1. E a configuração arredondada. Ok? Complexo QRS. O complexo QRS tem várias características interessantíssimas. Vamos estudar algumas delas. Primeiro, duração também é de 2,5 quadradinhos. Quando o QRS tem mais de 3 quadradinhos, ou seja, mais do que 120 milissegundos, a gente começa a ter os bloqueios de ramo, ok? QRS alargado. Amplitude é muito variável, mas, em geral, nas derivações clássicas, D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, ele tem entre 5 milímetros e 20 milímetros. QRS menores do que 5, a gente chama de baixa amplitude do QRS. Nas derivações precordiais, eles são um pouco maiores. E quando são muito maiores, começa a ter os critérios de sobrecarga. O eixo do QRS é mais variável, entre menos 30 e 120. E a sua configuração é totalmente variável. Na verdade, a gente vai lembrar como é que eu dou o nome da configuração do QRS. Olha só, pessoal. Quando eu venho aqui nessa linha de base, a primeira onda negativa, seguida de uma positiva, chama-se onda Q. A primeira onda positiva chama-se R. Então, este complexo que está aqui, a gente chamaria complexo QRS, representado pelas ondas QR. Vamos vir por esse aqui. Venho a linha de base, primeira onda positiva, R. Acabou. Então, este complexo QRS é representado pela onda R pura. Este, linha de base, primeira onda positiva, onda R. Uma onda negativa seguida de uma positiva, onda S. A diferença dela para a onda Q é que a onda Q era uma negativa que depois vem uma positiva. Aqui é uma negativa que vem após uma positiva. Então, onda S. A gente diria que este complexo QRS é representado pelas ondas RS. E este daqui, primeira onda negativa seguida de uma positiva. Então, primeira onda negativa seguida de uma positiva, onda Q. Primeira positiva, onda R. Uma negativa depois de uma positiva, S. Então, este complexo QRS é formado pelas ondas QRS. Ok? Mais. Vamos juntos. Primeira positiva, R. Uma negativa depois de uma positiva, S. Segunda positiva, R'. Então, este é o famoso RSR', que acontece em V1 no bloqueio do ramo direito. Primeira positiva, R. Negativa, depois de uma positiva, S. Segunda positiva, R'. Segunda negativa, S'. R, S, R', S'.
E o último exemplo. Vem a linha de base, eu tenho uma onda negativa, vamos voltar, vem a linha de base, eu tenho uma onda negativa e só. Olha só, eu não posso chamar de onda Q, porque o que nós falamos que é uma onda Q é uma negativa que vem antes de uma positiva, e aqui não veio positiva. Então, se eu tenho só uma onda negativa, é esse que a gente chama de QS. E este é o sinal eletrocardiográfico de infarto antigo, de cicatriz de infarto. Muito bem, essas são as configurações que a gente estudou. Onda T. Pessoal, a onda T normal, a característica mais importante que vocês têm que lembrar é que ela é assimétrica, como está aqui no desenho. A gente não costuma medir a amplitude, a gente não costuma medir a duração da onda T, a gente mede a duração dela junto com o intervalo QT. Agora, a assimetria é fundamental. Então, olha só, duração não é medida, amplitude não é medida, o eixo é entre 0 e 90, mas ela sempre deve ser assimétrica, como nós falamos. Então, se você vier no pico da onda T, os lados têm dimensões diferentes, porque ela é assimétrica. Quando ela está simétrica, pode ser por várias doenças do coração. Doença coronariana, efeito eletrolítico e assim por diante. Ok? Intervalo QT. Como nós vimos, ele vai do início do QRS ao fim da onda T. Mas ele sofre uma variação de acordo com a frequência cardíaca. Então existe um ícone que muitas vezes a gente vê, né, nos livros, no eletrocardiograma, chamado QT corrigido, ou QTC, que é dada pela fórmula de Basset, que é o intervalo QT medido dividido pela raiz quadrada do RR. Então esse é o intervalo QT corrigido. O valor normal é menos que 450. Quando ele está mais, a gente começa a ter a situação do QT longo. Deixa eu falar para vocês aqui. Então, olha só, pessoal. Esse é um dos pontos fundamentais na prática clínica. Porque o QT longo aumenta o risco de taquicardia ventricular polimórfica, que é uma situação que mata. Então, tudo que aumenta o intervalo QT é preocupante. E na nossa prática clínica, tem diversos fármacos que aumentam o intervalo QT. E quando um paciente está tomando um desses fármacos, a gente tem que controlar o eletrocardiograma, tem que controlar o intervalo QT para tomar esse cuidado. Ok? Muito bom. Vamos continuar aqui no nosso estudo. Vamos lá. Intervalo PR, do início da onda P ao início do QRS. O que ele mede, na verdade, é exatamente a condução pelo nó AV normal entre 3 e 5 quadradinhos. Menor que 3, pré-excitação ventricular. PR curto, como Wolff Parkinson White. Maior do que 5 quadradinhos, bloqueios AV, que são temas que a gente vai estudar em outras aulas. E agora, pessoal, a gente vai rever juntos aqui um eletrocardiograma normal. Vamos ver, com base ao que a gente estudou na eletrofisiologia, como a gente olharia um eletrocardiograma normal. Eu vou dizer para vocês, vamos vir aqui para essa câmera para a gente poder conversar mais de perto. Ó. Se alguém perguntar qual que é o primeiro lugar do eletrocardiograma que a gente tem que analisar, sempre identificação do paciente seguido pela padronização do papel. Olha só. Primeiro lugar que vocês vão olhar, se é o paciente correto, a idade. Tomem cuidado na prova. Por quê? Tudo que nós estudamos é para o eletrocardiograma de um adulto. O eletrocardiograma pediátrico são outros critérios. Outro lugar que muita gente esquece. Aqui, ó. Vamos passar aqui. Deixa eu voltar. Padronização do papel. Pessoal, por que de novo? Porque a nossa máquina do eletrocardiógrafo, você tem como apertar um botão. Esse botão faz uma padronização que mostra para você
que cada 1 milivolt que ele detecta do vetor cardíaco, ele está inscrevendo em 10 quadradinhos. E esse é um tipo de coisa que a gente pode mudar. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Ó. Esse é o padrão, tá? Que você teria de 1 milivolt estar inscrito em 10 quadradinhos. Você pode pegar esse padrão e você pode modificá-lo. Vamos passar? Olha, você tem um padrão chamado N/2. Quando você tem um N/2, ele vai pegar o mesmo 1 milivolt e inscrever em 5 quadradinhos. Então, de novo, no normal, ele pega 1 milivolt e põe em 10. Se você apertar N/2, ele pega 1 milivolt e põe em 5. O que vai acontecer? Tudo vai ficar pela metade do tamanho. E você pode também fazer o contrário. Pega o mesmo 1 milivolt e coloque em 20 quadradinhos. Tudo vai ficar o dobro do tamanho. Então toma cuidado quando forem ver um eletrocardiograma, como que está a padronização. Porque você pode ver um monte de onda grande, achar que tem sobrecarga, e foi só porque o paciente estava com o padrão 2N. Então toma muito cuidado com a padronização do eletrocardiógrafo. Vamos voltar para o eletro. Primeiro lugar que a gente vai olhar o eletrocardiograma, pessoal, D2 longo, tá? Então, este é um eletrocardiograma que tem 2 derivações e o D2 longo. Vamos seguir junto as 2 derivações, ó. D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 e o D2 longo. Primeiro lugar que a gente vai pedir, D2 longo. O que a gente vai ver no D2 longo? Vários parâmetros. Primeiro, determinar o ritmo. Então a primeira coisa que eu olho no D2 longo e me pergunto é, o ritmo é sinusal? E qual a definição de ritmo usal? É a presença de ondas P positivas em D2 seguidas de QRST em todos os batimentos analisados. Se eu tiver ondas P seguidas de QRST, onda P arredondada em D2, eu tenho ritmo sinusal. Porque D2 é exatamente a derivação que está a 60 graus. E eu sei que essa é uma característica da contração do átrio que nasceu no nó sinusal. E agora vocês entendem exatamente o porquê nessa nossa aula de eletrofisiologia. Segunda coisa que eu vou olhar em D2. Aqui, pessoal, é só para mostrar o que eu acabei de dizer, que a derivação D2 está ali a 60 graus. Ó. Então, toda vez que a onda P está positiva em D2, significa que ela só pode ter nascido nessa ordem de ângulos da rosa dos ventos do plano frontal. Portanto, está compreendida a origem da P sinusal normal. Segunda coisa que a gente vai ver em D2, a regularidade. Como é que a gente vê a regularidade? Pessoal, você vai pegar aqui, ó, e vai medir o complexo, deixa eu passar aqui, não tem problema, ó, vou colocar aqui no de cima para ficar mais fácil para vocês verem. Você vai medir a distância entre os complexos QRS. Isso é a regularidade. Notem, essa distância não precisa ser neuroticamente igual. Pelo contrário, é até desejável discreta variação. Na arritmia, a gente estuda que corações que batem neuroticamente igual têm baixa variabilidade do RR, é um risco de morte súbita, né? Que a gente vê no Holter isso. Então, não se preocupem se mudar 1 quadradinho, 2 quadradinhos de uma distância para outra, tá certo? Mas ele tem que ser predominantemente regular também para a gente pensar num ritmo normal do coração, que é o ritmo sinusal, ok? Terceiro item no D2, a gente não saiu do D2 ainda, ó. Frequência cardíaca. Como é que eu calculo frequência cardíaca pelo eletrocardiograma? Eu faço 1.500 dividido pelo número de quadradinhos entre 2 complexos QRS. Da onde veio esse número 1.500, pessoal? Olha só. Veio
da velocidade do papel. O papel no eletrocardiograma corre numa velocidade de 25 milímetros por segundo. Se você fizer uma regra de 3 com 60 segundos, a gente vai chegar em 1.500 por minuto, tá certo? 1.500 milímetros por minuto. Então, 1.500 dividido pela distância entre dois QRS, que é o RR, ó, aqui vai mostrar uma conta para vocês, 1.500 dividido por 22 quadradinhos, 68 batimentos por minuto. Essa foi a terceira coisa de D2. Quarta, vamos medir a onda P. O melhor lugar para medir a onda P no eletrocardiograma é D2. Então você vai medir a largura e a amplitude. Tem que ter no máximo 2,5 quadradinhos de largura, 2,5 de amplitude. Onda P normal, não tem sobrecargas. Ok? Então duração de 2,5 e a amplitude de 2,5 no máximo. Perfeito? E a última coisa, a gente vai ver o intervalo PR, que é do início da onda P ao início do QRS. Tem que ter, no máximo, de 3 a 5 quadradinhos. Vou vir aqui para vocês poderem ver. Então, deixa eu só retornar aqui. De 3 a 5 quadradinhos. Então, pessoal, olha só, vamos vir para cá agora um pouco. A gente viu 5 coisas no D2. Primeiro, é um ritmo sinusal, ondas P seguidas de QRS tem todos os batimentos. Segundo, regularidade. Terceiro, frequência cardíaca, tá certo? Quarto, as medidas da onda P. E quinto, as medidas do intervalo PR. Ok? Muito bem. Depois de analisar o D2 longo, a gente vai para qual lugar no eletrocardiograma? A gente vai ver aqui, ó, as derivações clássicas. D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF. Perfeito? Então, pessoal, o que a gente vai ver? Basicamente, o eixo. Essa aqui é a rosa dos ventos que vem dos eletrodos que a gente coloca no paciente. Como que eu calculo, por exemplo, o eixo do QRS? Você vem aqui em D1 e vê, o QRS está predominantemente positivo. Então você vem aqui e marca positivo no D1. Aí você volta. AVF, predominantemente positivo. Você vem aqui e marca no AVF. Portanto, você pode afirmar que o QRS está entre 0 e 90 graus, porque eu marquei D1 e marquei AVF. É assim que a gente determina o eixo no eletrocardiograma, ok? Então, olha, ó, marquei D1, predominantemente positivo aqui no complexo QRS, positivo em AVF, portanto, o eixo entre 0 e 90 graus. Ah, mas eu não preciso dizer se está a 30, a 60, não, porque vocês são clínicos. Isso é para quem vai dar o laudo do eletrocardiograma. Então tá ótimo você determinar o quadrante. Uma vez que você determinou o eixo, você vai, ainda aqui nas derivações clássicas, passar os olhos em cada traçado para ver se existe onda Q patológica, para ver a duração do QRS, para ver o segmento ST e ver se todos os batimentos estão estreitos, não estão alargados, né? Então você percorre todos eles, D1, D2, D3, AVL, AVF e AVR, ok? Todos eles, todos estreitos, nenhum deles alargado, nenhum deles com onda Q patológica, e acabou o nosso trabalho nas derivações clássicas. Aí a gente vai vir para derivações precordiais, V1, V2, V3, V4, V5, V6, que são as derivações que a gente coloca as perinhas do eletrocardiograma. Aqui, pessoal, do ponto de vista prático, depois a gente vai explicar por quê, notem, o R vai aumentando e o S vai diminuindo. Por quê? Porque no coração, as câmaras direitas não estão à direita, elas estão à direita e à frente. As câmaras esquerdas não estão à esquerda, estão à esquerda e atrás. Então, quando você põe a pera em V1, o ventrículo esquerdo, que tem uma massa predominante, fica negativo, porque ele está atrás. Conforme a perinha vai andando, ele fica isodifásico e ela começa a enxergar o ventrículo esquerdo.
Então aqui, olha, se a gente for passar, o que nós devemos ver é exatamente isso. A progressão da onda R aumentando, a onda S diminuindo aqui, ok? Até que a gente chega em V6. Perfeito? Vamos lá. Ainda aqui nas derivações precordiais, que a gente pode colocar, nós temos um desenho que vai mostrar, deixa eu só adiantar para a gente poder ver o desenho. A gente vai ter um desenho que vai mostrar a relação desse QRS com os vetores que nascem nos ventrículos. Isso, é exatamente aqui. Então, pessoal, olha só. Vamos passar aqui, ramo esquerdo, ramo direito. Pessoal, esse desenho é para também entender um conceito bastante interessante. Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Nó sinusal, nó átrio ventricular, ramo esquerdo, ramo direito. Quando vem o impulso cardíaco para os ventrículos, o primeiro vetor que aparece é esse aqui, ó, chamado vetor do septo alto. E ele vai aqui para o lado direito, ok? Depois aparece aqui embaixo o vetor do septo baixo. Na sequência, o vetor da parede livre dos ventrículos, que é o ventrículo esquerdo e direito contraindo. Então, de novo, primeira parte dos ventrículos que contrai é o septo, septo alto, septo baixo. Depois os dois ventrículos contraem a parede livre, só que o ventrículo esquerdo, que é mais forte, ele ganha, dando o terceiro vetor. E o último vetor é a base do coração. Se a gente juntar todos esses vetores e colocar eles aqui na rosa dos ventos, tá? Aqui na rosa, podemos passar aqui, ó, na rosa dos ventos, né, das derivações precordiais, olha só como é que vai ficar. Vamos isolar frente. Então, vocês entenderam que isso aqui é um corte no corpo, vocês veem aqui na frente e aqui atrás. Se a gente isolar a derivação V1, ok? Como está aqui, olha, isolar V1, vamos colocar aquelas setinhas. Então, olha só, tudo que está para cá é frente, tudo que está para cá é o dorso. Vamos colocar aquelas setas dos vetores dentro dessa conformação. Então, vamos lá. Uma linha mediana, V1, e começa a aparecer o primeiro vetor, o vetor do septo alto, para frente e para a direita. Depois, vetor do septo baixo, para frente e para a esquerda. Depois, terceiro vetor, é o ventrículo esquerdo ganhando do direito. E por fim, o último vetor é a base do coração. Pessoal, se vocês ligarem isso aqui, a gente vai ter exatamente o vetorcardiograma. Então, vetorcardiograma, que tem em livros de eletrocardiograma, que muitas vezes todo mundo pula, foge, nada mais é do que essa representação desses vetores. E cada um desses vetores, vamos passar, representa um momento aqui do nosso QRS. Quando vocês olharem para essa pequena onda aqui, que é a onda R em V1, ela representa aqueles dois primeiros vetores, do septo alto e do septo baixo. Quando vocês olharem para esta onda maior, ela representa o quê? As paredes livres do ventrículo esquerdo ganhando do direito. Olha a importância disso, pessoal. Se você pegar um paciente com onda R aumentada, pode ser uma hipertrofia do septo, que acontece na miocardiopatia hipertrófica. Se vocês pegarem essa onda aumentada, é o ventrículo esquerdo hipertrofiado. Se o ventrículo direito começar a aumentar, vai diminuir essa onda e vir aqui para cima, na sobrecarga do ventrículo direito. O mesmo raciocínio a gente pode fazer, vamos passar um pouco mais. Vamos passar aqui em V6. V6 já é lado esquerdo do lado direito, né? Então vamos passar esse slide também. Vamos passar esse aqui. Ok. Olha só, olha o que vai aparecer. Aqui, olha, juntos. Primeiro vetor é o vetor do septo alto, septo baixo, parede livre e depois base do coração. Vetorcardiograma em V6. Então, pessoal, em V6 começa com uma onda negativa,
vem a onda positiva e termina com uma onda negativa. Essa primeira onda negativa é o septo alto, depois o septo baixo com a parede livre do ventrículo esquerdo e por fim a base. Se a gente resumir isso no traçado eletrocardiográfico, a gente tem que aqui a parede livre do ventrículo esquerdo junto com o septo baixo. E aqui a base do coração. Então, pessoal, essa representação foi só para mostrar para vocês que cada pedaço no eletrocardiograma tem sentido. Faz sentido eletrocardiográfico com eletrofisiológico. Quer dizer, a gente consegue pegar o que a gente aprendeu da eletrofisiologia e trazer aqui para o estudo do eletrocardiograma. Está ali, septo, parede livre e a base do coração. Então, cada um representa um pedaço, ok? Com isso, a gente termina o estudo da eletrofisiologia do nosso coração, que junto com a aula de anatomia e fisiologia, formam a base agora para tudo que a gente vai ver junto das doenças do coração. Muito obrigado e até a próxima.